Bem, boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 28 de maio de 2020, horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda, né? Essa obra que já estamos encerrando o estudo dessa obra maravilhosa, né? Nós estamos estudando aqui capítulo 20. O capítulo 20 é um capítulo interessante porque ele traz alguns casos que Hermínio vai elencar. Esse capítulo tem o título de Atividades Paralelas e Complementares. E nós estamos estudando o caso número 5. É um caso de uma família onde é um casal recém-casado, né? Eles têm uma saúde perfeita, uma família feliz, mas, de repente, nessa família nasce uma criança com deficiência física e mental. Então, o menino não fala, não enxerga, não ouve, não se movimenta, só vive deitado, tem paralisia cerebral e outras sequelas mais. E aí fica aquela situação, né? Aonde a família não é religiosa, a família se revolta, né? Porque não consegue entender como é que aconteceu isso. O avô fica revoltado, porque o avô é médico muito competente. E ele fica revoltado, por quê? Porque ele fica falando: como é que eu, médico, não percebi que a minha filha estava gerando um feto com problemas? Porque se eu tivesse percebido, talvez eu pudesse ter ajudado. Porque para a família, o que aconteceu foi o seguinte, que realmente foi um fato. A criança nasceu e, na hora do nascimento, houve um problema e faltou oxigenação do cérebro. E quando a criança, às vezes, fica muito tempo sem oxigênio no cérebro, isso tem sequelas. Então, a família acredita que o problema desse menino foi causado por essa falta de oxigenação do cérebro durante o nascimento. E o avô, né, fica. Mas depois é provado que a criança nasce com outras sequelas, como essa paralisia, cego, surdo, mudo, não se movimentava. O cérebro também tinha pouca massa encefálica, então você deduz que ele seria uma criança com anencefalia, né? Ou microcefalia, uma dessas duas coisas. Então, isso não foi causado pela falta de oxigenação do cérebro, apesar de ter faltado. Isso foi um problema que foi causado da criança durante a gestação. E o avô não aceita. Ele fica revoltado. Ele se sente culpado de não ter percebido isso, ter tentado fazer alguma coisa para resolver o problema. Só que essa culpa do avô se justifica por causa do seguinte, porque no passado, num passado distante, esse avô foi pai dessa criança que nasceu agora. E essa criança se suicidou no passado. Esse espírito se suicidou no passado. E o avô, como era pai, também não conseguiu impedir o suicídio do filho. Então, ele traz essa culpa, que ele alega, hoje ele alega, é porque eu, como médico, não prestei atenção, deixei passar, poderia ter ajudado minha filha, poderia ter feito alguma coisa com meu neto durante a gestação, que ele não nasceria assim. Mas, na realidade, ele traz uma culpa do passado. Porque no passado ele, como pai desse espírito, não conseguiu impedir o suicídio do filho. Então, duas vezes ele não conseguiu ajudar. Antes, assim ele pensa,
ele não conseguiu impedir o suicídio, e agora ele não conseguiu evitar que o neto, né, que era o filho dele no passado, nascesse assim. E qual é o problema dos pais? A mãe, muito revoltada. Ela está revoltada por quê? Ah, eu gerei uma criança com um problema. O pai está mais conformado. Mas, na verdade, quem são os pais? A mãe é uma antiga noiva dele, que ele estava perto, ela era noiva dele. Quando estava próximo do casamento, ela se apaixona por outro homem, mantém um relacionamento com esse homem enquanto é noiva, e quando falta poucos dias para o casamento, ela não casa, não casa. Ela acaba com o casamento. O noivo fica muito traumatizado e daí vem o suicídio. E quem é o pai? Era o amante dela. Então, esse casal, a ex-noiva e o amante, recebem esse espírito como filho. E esse problema dele, dessa deficiência mental, dessa paralisia que ele tem, é gerado pelo suicídio, porque ele se jogou do alto de um abismo. E quando ele se jogou do alto do abismo, a cabeça dele bateu contra as pedras, se esfacelando tudo, o que marcou o seu perispírito. Daí ele ter reencarnado com essas problemáticas todas, né? Só que ele é um espírito consciente do que aconteceu com ele e o do porquê dele ter nascido assim. Ele é consciente. E o que ele pede aos pais? Que fiquem junto dele, que não deixem relegado a um canto, porque ele se sente muito solitário. É certo que ele como encarnado no estado de vigília, ele não consegue captar o que as pessoas falam, né? Que ele é cego, surdo, mudo, deficiente mental, essa coisa. Mas quando ele está em desdobrado, ele é consciente. Ele percebe o afastamento das pessoas, a revolta das pessoas. Isso o deixa muito triste. E ele disse o seguinte: eu quero que vocês fiquem comigo, me coloquem, mesmo eu sendo deficiente, para participar das coisas da família. Eu quero estar junto, sentir o carinho de vocês, e não a revolta de vocês. Eu me sinto solitário, porque ninguém conversa comigo, né? Porque a criança às vezes é deficiente, mas você tem que conversar com ela, porque o espírito percebe isso. E essa é toda a questão aí. Então, eu vou ler um pedacinho do parágrafo anterior, que a gente vai começar no parágrafo 10, como eu pedi para vocês anotarem. Parágrafo 10 é assim: aspecto importante, mas eu vou começar lendo um pedaço do parágrafo anterior, que diz assim, é o parágrafo 9. Em todo o processo de reajuste, uma grande dificuldade a vencer, a da resistência, que diríamos ideológica. Mas antes, vamos aqui fazer a nossa prece, né? Agradecer a Deus, agradecer a Jesus, essa oportunidade de estarmos reunidos aqui mais um dia para estudarmos, aprendermos, né? Colocarmos em prática tudo aquilo que a gente vem aprendendo com Jesus, os seus ensinamentos que são importantíssimos. E essa lição de hoje é muito importante também, né? Que Deus nos dê força, ombros fortes para a gente seguir em frente da nossa caminhada, porque às vezes a gente enfrenta os obstáculos meio pesadões, né? E a gente fica meio baqueado. Então, que a gente se fortaleça, que a gente não desista jamais, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Também vamos pedir a Deus que abençoe todos os nossos irmãos que estão em sofrimento. São muitos, né? Muitos estão em sofrimento, tanto encarnados como desencarnados, precisando das nossas preces, né? Das nossas orações, da nossa vibração. Então, que o Senhor envolva esses irmãos mais sofredores, que são muitos, nos dois planos da vida. E hoje, em especial, eu peço a Deus que tenha, né, que ampare, fortaleça o meu marido, que está fazendo 70 anos, né, que ele possa prosseguir na caminhada dele. Agradeço muito a Deus pelo companheiro que muito me ajuda, porque eu preciso muito de ajuda, ele está sempre ao meu lado,
sendo aquele meu parceiro, companheiro, um zelador, né? Porque toma conta dos meus remédios, aquela coisa toda, né? Que eu sou meio relapsa com isso. Então, que Deus o abençoe e fortaleça, e que Deus abençoe a todos nós sempre, né? Então, voltando aqui. Então, ele fala isso. Alguns dos componentes, ainda lendo o parágrafo 9, alguns dos componentes do grupo familiar, daquele grupo familiar, dessa criança, são refratários a conceitos básicos como sobrevivência, reencarnação, imortalidade, leis divinas e ação. Então, a família dessa criança não é religiosa, e muito menos acredita em reencarnação. Outros outros componentes da família estão condicionados a matrizes dogmáticas de pensamento religioso. A vida é uma só, afirmam alguns. A morte, uma incógnita. Deus, às vezes, parece injusto. O inocente sofre sem razão e coisas dessa ordem. Então, tem um grupo da família que não totalmente afastado da religião, totalmente refratário a essa ideia de reencarnação. Já é outro grupo da família, já são ligados a outras religiões que tem aquela coisa, né? Deus é injusto, a vida é uma só, e morreu, acabou, né? Para aceitarem a situação como se apresenta, de ter um neto, um filho com deficiência, em toda a sua dolorosa dramaticidade, mas como recurso da lei para reajustar a todos, precisariam, essa família, de uma reforma radical nos seus conceitos pessoais de justiça divina. Como convencê-los de que há um envolvimento, se não culposo, pelo menos responsável, de todos, na tragédia que suscitou a dor atual? Como convencê-los que aqueles que participam da família, pelo menos o pai e a mãe, têm uma responsabilidade disso? E que precisam aceitar a situação, abraçando com responsabilidade, procurando ajudar. Como explicar para essa família que as lesões perispirituais que ele sofreu quando ele se jogou de um penhasco, arrebentando o corpo, arrebentando o crânio nas pedras, acabou causando uma deformação no corpo dele, né? Que essas marcas perispirituais se transferem para o corpo. Como pedir à família aceitação aos que não têm fé, ou que, ou que a tenham, ou que têm uma fé, mas uma fé deformada por dogmas. Então é difícil, né? Você vai se aproximar de uma família que não tem fé, que não acredita nessas coisas, ou que ainda está preso àqueles dogmas, aí castigo divino, Deus errou, e você vai ter que falar sobre essas coisas. É complicado. Agora a gente vai entrar no parágrafo 10, que é o da aula de hoje. Aspecto importante, no caso, é ainda o de que, embora preso a um corpo físico, através do qual dificilmente poderá manifestar-se, a criança está lúcida, o espírito está lúcido, como espírito, o que demonstra razoável grau de maturidade, a despeito do gesto fatal com o qual expulsou-se de corpo físico na existência anterior. Então, apesar de todo esse drama, de todas as deficiências que ele tem, o espírito está lúcido, tá? E tem uma certa maturidade que o leva a compreender o que aconteceu com ele no passado. Aos espíritos amigos que o visitaram, porque a gente já falou sobre isso, né? Ninguém fica desamparado. Ninguém fica desamparado. Mesmo aquele espírito que está passando por uma situação difícil como essa, quantos têm paralisia, quantos estão em coma, quantos estão em estado vegetativo, mesmo esses têm espíritos amigos que estão ali zelando por ele, né? E esse espírito aqui também tem os seus espíritos amigos. Então, apesar dele nunca poder se manifestar enquanto está aqui na Terra, né?
Então, aos espíritos amigos que o visitaram, revela uma dor imprevista, a da solidão. O que ele reclama para os espíritos amigos que o visitam, quando ele está no estado desdobrado, quando ele dorme e se afasta do corpo, é solidão. Entendeu? Ele não reclama de dor, ele não se rebela, ele não diz que Deus o abandonou, ele não fala nada disso. Ele só reclama de solidão. E para minorá-la, ele pede uma cota dinâmica de amor e compreensão. E é isso que ele pede para os amigos espirituais, que ajude a família, né? Ou que o ajude a ter compreensão, e pede à família que os amigos façam com que a família esclareçam a família de alguma maneira para a família amá-lo, né? Então ele diz, pede uma cota dinâmica de amor e compreensão que talvez não lhe fosse comunicado verbalmente, por julgarem no incapaz de percebê-lo. Quer dizer, os pais podem amar esse filho, eles podem amar. Eu acredito que eles amem. Como avô, ama muito esse filho, esse neto. Tanto que sofre muito, porque ele se sente culpado de, como médico, não ter podido ajudar. Mas essa culpa, como eu falei, vem do passado, quando ele foi pai dessa criança, desse espírito, e não pôde evitar a morte dele. Eles amam. O pai ama, a mãe ama, o avô ama, a família ama. Só que eles não verbalizam isso para a criança. Porque eles pensam que ele é deficiente, ele é surdo, ele é cego, ele é mudo, paralisia cerebral. Para que eu vou ficar falando isso para ele? Ele não vai entender. Compreenderam? Nós que somos reencarnacionistas, nós que acreditamos na vida após a morte, sabemos que quem tem a lesão é o corpo físico. É o cérebro físico que tem a lesão. O espírito não tem lesão. Então, nós compreendemos que você pode e deve falar, conversar com o espírito que está nessa situação. Se você tem um sobrinho, tem um neto, tem um afilhado, tem o filho de um amigo que tem, ou que tem essa problemática, você deve conversar com ele na hora que ele está dormindo, ou na hora que ele está em estado de vigília, mas que você acha que ele não entende nada, porque ele fica lá no estado vegetativo. Fale com ele, converse com ele, diga que você o ama, porque o espírito não está lesionado. E o espírito ouve, percebe, sente o amor daquelas pessoas, como também sente o abandono. Então, ele aqui fala isso, né? Ele acha que eles não demonstram o amor para com ele porque acreditam que ele é incapaz de perceber. Então, os pais, como não acreditam em vida após a morte, pensam o quê? Para que eu vou ficar falando com alguém que não me entende? Não me entende nada. É a mesma coisa de uma pessoa que tem um parente com Alzheimer em casa. Para que eu vou... Ou com uma demência. Para que eu vou falar com ele? Não me entende. É o corpo que está com problema, mas o espírito compreende. Aí ele diz aqui, não por desamor, quer dizer, os pais, né, não conversam com ele, não por desamor ou por avareza emocional e sentimental, mas porque não são muitos os que, ao contemplar um ser que parece ter apenas vida vegetativa, sabem que ali está o espírito vivo, uma criatura humana sofrida, aprisionada, limitada, mas um filho de Deus, como qualquer um de nós, e que um dia terá direito à plenitude da vida e da felicidade. É verdade isso. São poucas as pessoas hoje que têm essa visão, que têm um filho com certas limitações e que acreditam que ele está
incapacidade de compreender qualquer coisa. Então, não levam ele para participar das coisas que acontecem dentro da casa. Numa festinha, deixa lá no quarto. Sabe? Está em cima da cama, deixa lá no quarto. Não! Arruma um carrinho, tira da cama, coloca no carrinho, leva lá para a festa, deixa participar. Entendeu? Porque o espírito está vivo e saudável. E como esse garoto aqui, tem maturidade, tem compreensão das coisas que estão acontecendo, mas se sente solitário. Não porque ele pense que os pais não amam. Ele sabe que os pais o amam, mas os pais não sabem e ele compreende como espírito o que está acontecendo. Isso também é muito bom para quem é professor, que às vezes recebe um aluno com paralisia da sala, entendeu? Então tem que conversar com ele, tem que incentivar os colegas da turma a conversar com ele, né? Na hora do recreio, integrar aquela criança do grupo, para ela se sentir o quê? Incluída, porque o espírito sabe. Então ele diz aqui, né? É nesse. E toda essa situação que esse espírito está passando é temporária. É temporária. Porque depois que ele desencarnar, ele vai voltar a retomar a situação dele, a realidade dele, como espírito mortal. E na próxima reencarnação, ele pode ver, voltar lindo e pleno. Então, é temporário, né? Então, ele diz aqui, é nesse entendimento com os espíritos visitantes que também revela notável traço da sua personalidade. Não deseja ser estorvo esse espírito, ou constrangimento à família. Então, ele deixa isso claro para os espíritos amigos que vão visitá-lo. Quer ser tratado como uma pessoa igual a outras, apenas com algumas deficiências graves, mas que certamente ele entende que as deficiências que ele tem são necessárias e, mais que isso, justas e, podemos dizer, educativas. Né? Educativas. Porque ele tirou a própria vida dela. Ele tirou a própria vida. E como nós, vou ler só um pedacinho, né? Nós estudamos toda sexta-feira. É sexta, não, quinta? É hoje. Nossa radiação para os nossos irmãos suicidas, né? Lá do item 71, do capítulo 28, diz assim, né? No prefácio, é capítulo 28, Preces Espíritas, 71, por um suicida. Vou ler só um pedacinho. No item 71, prefácio, diz assim: jamais tem o homem o direito de dispor da sua vida, porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra. Sim, a terra, a vida aqui na terra, é como uma prisão, né? Quando o julgue oportuno. Só Deus tem o direito de decidir quando é hora da nossa partida, ou melhor, da nossa liberdade, da saída dessa prisão, né? Depois ele diz aqui: todavia, a justiça divina pode abrandar-lhe os rigores de acordo com as circunstâncias. Então, dependendo do porquê que cada um se suicidou, o processo educativo é proporcional aos motivos, né? E então eles falam aqui, né, que é, que nós devemos orar por eles para pedindo a Deus sempre para diminuir o amargor, o sofrimento daquele espírito. Porque todo espírito que tira a própria vida vai passar por uma grande dor.
Mas essa dor, esse processo educativo, é proporcional aos motivos que os levaram a isso. Mas é, ninguém escapa a essa dor. Agora, uns terão uma dor, um processo educativo mais intenso do que outros, mas todos vão passar por uma dor. Por isso que nós somos convidados a orar por eles, para pedir a Deus que amenize a grande dor que aquele irmão vai passar. Mas essa dor, como a gente fala, é um processo educativo. E esse espírito aqui, ele entende que é necessária toda essa dificuldade, essa dor que ele está passando, tá? E justa. Ele não diz para Deus, ó Senhor, por que fez isso comigo? Ele sabe que é justa, porque ele errou. O episódio doloroso, continua aqui Hermínio de Miranda, no parágrafo 11, contém lições para todos os que se detiverem por alguns momentos a meditar. E não apenas para as pessoas da família nele envolvidas. A lei divina não é punitiva. Isso é bom a gente sublinhar. A lei divina não é punitiva, mas corretiva e ajustadora. E a gente pode puxar uma setinha aí, depois do ajustador, e escrever assim: educativa. Que ele botou aqui. A lei divina não é punitiva, mais corretiva e ajustadora. E puxa uma setinha para cima e escreve assim: educativa, de uma sabedoria intemporal. Não importa o tempo, sabe? Ela sempre será corretiva, ajustadora e educativa. Sempre. Sempre, em todos os tempos. Atemporal quer dizer em todos os tempos. E compassiva, porque tem a misericórdia de Deus incluída aí. E compassiva, se a entendermos nas suas verdadeiras e profundas motivações. Agora ele vai dizer uma coisa importante. Neste caso, por exemplo, dessa criança, o que vemos, senão uma oportunidade irrecusável de recomporem-se todos perante a lei. Então, no caso dessa criança, é uma grande oportunidade de todos se acertarem. O pai, a mãe, o avô, ele, né? Sofre o reajuste, essa criança, de um cérebro lesado, porque ele se jogou de um abismo e bateu com a cabeça contra as pedras. O ser que outrora destruiu um cérebro perfeito. Então, o ser que no passado destruiu um cérebro perfeito, num gesto impensado e impulsivo. Não se pode deixar de admitir inequívoca revolta ante uma situação que poderia ter sido contornada com a dose certa de fé, de conhecimento e equilíbrio. Se ele tivesse aceitado, não, ela quis terminar o casamento, o que ela fez não foi bonito, mas ela não quer casar, não quer casar. Eu tenho que aceitar a vontade dela. E aí ele mesmo sofrendo, ficaria numa bem. Quantas pessoas já tiveram esse trauma, né? Quantas noivas e noivos foram abandonados no altar e não se suicidaram? Quantos maridos, quantas esposas foram traídos pelo marido e pela esposa? E cada um foi para o seu canto e a pessoa recomeçou a vida e não se matou. Como diz Kardec, não há arrastamento irresistível. Não há. Então, você poderia, sim. Quantas pessoas passaram por dores acerbas e nunca pensaram em tirar a própria vida? Né? Então, ele diz aqui. No entanto, é um espírito, ele, com importantes conquistas, pois está sereno, consciente de que se passa com ele e das causas que o levaram a tais efeitos. Só precisa de um pouco de espaço
na emoção e no carinho dos que o cercam, para levar a bom termo a parte que lhe compete na tarefa da reconstrução íntima. E ninguém sabe se esse espírito vai viver muito tempo, porque normalmente, na maioria dos casos, crianças que nascem com essas deficiências nem vivem muito tempo, né? Às vezes vivem 12, 13 anos, 10 anos, 8 anos, 9 anos, né? A gente normalmente vê casos assim, onde a criança não tem um longo tempo de vida. Então, ele está falando aqui. O que ele quer é isso. Durante o tempo que ele estiver ali, junto àquela família, ele quer ser amado, ser respeitado, ser envolvido, né? Aí ele diz aqui: no entanto, é um espírito com importantes conquistas, né? Pois está sereno, consciente do que se passa com ele e das causas que o levaram a tais efeitos. Só precisa de um pouco de espaço, da emoção e no carinho dos que o cercam, para levar a bom termo, quer dizer, ir até o fim da sua reencarnação, a parte que lhe compete na tarefa de reconstrução íntima. Quanto aos pais, agora ele vai falar dos pais. Quanto aos pais causadores indiretos do suicídio, não são todos completamente culpados, porque ele tem a parte dele de culpa. Quanto aos pais causadores indiretos do suicídio, não nos cabe agravar-lhes as culpas com acusações indevidas. Contribuíram, sim, para a morte do jovem apaixonado. De certa forma, partilharam de suas responsabilidades e, por isso, voltam novamente como marido e mulher para receber de volta como filho o ser que outrora contribuíram para expulsar da vida. Como convencê-los, aos pais, agora, de que concordaram com o esquema e voluntariamente aceitaram esta situação tão dolorosa, porque desejam e precisam também ressarcir compromisso que pode, mas não deve ser adiado indefinidamente. Quer dizer, no plano espiritual, esses dois espíritos, o pai e a mãe, foram, né, e, vamos dizer assim, foram levados a compreender o que aconteceu. Os bons espíritos, logicamente, procuraram esses dois espíritos, que no passado foi a noiva e o amante da noiva, e falaram para eles do problema. Olha, tem um espírito que aconteceu isso, isso, isso com eles. Normalmente a noiva já deveria estar se sentindo culpada por saber que o noivo dela, depois que ela se casou, se suicidou. A consciência da gente acusa, ou ele se suicidou porque eu abandonei, porque eu traí, entendeu? É uma coisa que pesa na consciência. E ele já deveriam estar se sentindo com remorso. Então, os espíritos amigos procuraram esses espíritos no plano espiritual, explicaram a eles a situação, se eles aceitariam receber como filho esses espíritos, esse espírito. E eles aceitaram, aceitaram. Então, eles reencarnaram primeiro, né? Se conheceram, casaram-se e receberam esse filho. Só que a criança nasceu com esse problema. Logicamente que a gente não lembra. Mas como eles não eram espíritas, eles estão meio abalados com tudo isso, né? Então, ele fala aqui, é, como explicar para esses pais agora que eles concordaram com tudo isso, em aceitar receber esse filho nessa situação tão dolorosa? Porque eles precisam se reajustar com a lei, ressarcir o compromisso, que pode até ser adiado, mas não pode ser adiado para sempre. Uma hora tem que resolver. Como espíritos sabem disso, mas não como seres encarnados no estado de vigília. Então, como espíritos, os pais sabem toda a verdade. Sabem que eles aceitaram o compromisso, sabem o que devem fazer. Mas quando eles estão no estado de vigília como nós, eles não lembram. Não lembram, né? No fundo, esses pais podem perguntar-se: que mãe ou pai aceitaria se alguém disser para eles que eles aceitaram?
Eles podem se perguntar: que mãe ou pai aceitaria receber espontaneamente um filho com deficiências tão graves? Está certa essa lei? Se é que existe alguma nesse sentido. Realmente é difícil. Mas, como costumo dizer em tais situações, diz o Hermínio, tanto faz creiamos ou não, essa é a realidade. Então, se alguém disser para você assim, olha, você concordou quando eu estava desencarnado em passar por essa dificuldade. Aí você aqui vai dizer, ó, nada disso. Quem é o maluco que é capaz de concordar com a situação terrível dessa? É claro que ninguém. Isso é besteira. Mas, acredite você ou não, você concordou. Você concordou. Entendeu? Então, o melhor. Então, o que, que diz o Hermínio? Está passando por uma situação dessa? O melhor mesmo é aceitá-la, ainda que provisoriamente, com todas as ressalvas e reservas, mas como possibilidade. Então, se a pessoa, ele diz o seguinte: se você não acredita muito nisso, para pensar o seguinte. Vamos imaginar, eu não acredito, mas vamos imaginar que isso é verdade. Então é melhor eu aceitar. O melhor é eu aceitar. Um dia chega a desencarnação e todos irão conferir essa realidade. Inquestionável. É bom que cheguemos a esse dia com uma hipótese viável, já formulada, mas o melhor é começar logo, ainda aqui, a trabalhar e a pensar como se ela fosse real, ainda mais que ela é mesmo real. Então, se você passa por uma situação parecida com essa, mesmo que você não seja espírita, pense que essa pode ser uma possibilidade real, e é real. Porque quando você chegar no plano espiritual, será muito mais fácil, porque você terá feito, né, o que deveria, o correto a fazer. É dar carinho, é dar atenção, é ajudar esse espírito. Aí ele diz aqui, ele vai continuar dizendo aqui, resta o avô, que ficou como ponta solta e inexplicada, mas certamente explicável. Que dramas e compromissos anteriores existem no passado ainda mais remoto, que por duas vezes, em duas existências diferentes, ele não consegue salvar a vida de um ser a qual tanto ama. Qual a razão do seu sentimento de culpa? Por não tê-lo conseguido, especialmente desta vez, como médico competente, embora a mãe de seu neto estivesse entregue a colegas de excelente nível profissional e da sua confiança pessoal. Ele, como médico, não estava fazendo parto, mas os médicos que estavam eram médicos competentes. E por que não conseguiu evitar o problema? Isso não ficamos sabendo, mesmo porque não nos compete. Jamais estar a especular os problemas por mera curiosidade. Os espíritos revelam apenas os elementos necessários à elucidação das questões suscitadas e ao encaminhamento de algumas sugestões, que é o objetivo da orientação. Podemos, contudo, formular uma hipótese perfeitamente viável no contexto desse drama pungente. Esta é provável que em tempos mais remotos, o antigo pai e atual avô tenha, por imprudência sua ou algum impulso passional, por mais de uma vez, aliás, contribuído para que o neto atual haja perdido sua vida, que tenha sido até possível salvá-la e não quisesse fazê-lo. Então, ele diz aqui, num passado, talvez um passado mais recente, ele carrega essa culpa de não ter conseguido salvar a vida do filho. Mas é possível que esse avô tenha sido mais vezes pai desse espírito. Vamos imaginar que ele tenha sido pai desse espírito pelo menos 3 vezes. Na primeira vez, ele talvez pudesse até salvar o filho, mas não se interessou e o filho morreu. Pode ser que na segunda vez, a mesma coisa. Ele tenha tentado, o filho tenha precisado dele e ele não deu atenção. E o filho morreu.
Na terceira vez, ele quis salvar o filho. Quis de verdade, mas não conseguiu. Mas lembra que 2 vezes antes, o filho precisava dele e ele não deu atenção. Na terceira, ele tentou salvar, mas não conseguiu. Aí veio o remorso. Mas o remorso é causado por quê? Porque anteriormente ele teve chance de salvar o filho e não se interessou em fazer. Quando ele se interessou, ele não conseguiu. Aí vem a culpa. E agora, na quarta vez, ele não vem mais como pai, ele vem como neto, como avô. E ele quer salvar o filho, ou o neto, né? Ele quer salvar. Só que tem outras questões que não permitem que ele salve. Por quê? Porque ele, como médico, como ele iria salvar uma criança, por exemplo, que nasce com anencefalia? Não existe nenhum médico que possa colocar matéria cerebral num cérebro que não tem. Entendeu? Os médicos conseguem salvar vidas. Às vezes a criança começa a ser gerada com problema no coração. Aí os médicos detectam. Essa criança tem um probleminha aí no coração, na válvula do coração, qualquer coisa assim. Os médicos hoje fazem uma operação no coração do feto e corrigem um defeito físico, um defeito ali do coração. E a criança nasce com o coração legal. Por quê? A cirurgia permite. Mas vamos imaginar uma criança que nasce cega, surda e muda. Como é que o médico vai poder operar um cérebro para fazer essa criança voltar a enxergar, ouvir e falar? Não tem cirurgia para isso ainda. A criança nasce, vamos dizer, uma criança que é gerada sem o globo ocular, ou com o globo ocular totalmente destruído. Como é que o médico vai fazer a cirurgia para consertar esse globo ocular? Uma criança está sendo gerada sem um braço. Como é que o médico vai fazer cirurgia para botar um braço nessa criança? Então, essa criança, ele, devido ao tipo de suicídio, ele lesou o perispírito dele. Então, ele veio gerado cheio de defeitos físicos que os médicos não poderiam corrigir. Ele, pai, acha, ele, avô, como médico, acha que foi só por causa da falta de oxigenação que a criança nasceu assim. Não, não foi. Ele foi gerado devido ao perispírito lesado, com essas problemáticas que nenhum médico corrige. Mas ele se sente culpado. Ah, eu, como médico, não pude fazer nada. Não, a culpa dele não é porque ele, como médico, não pode fazer nada. A culpa dele é porque lá no passado, quando ele teve chance de ajudar, ele não ajudou. E aí gerou a culpa um dia, quando ele quis ajudar e não pôde. Então, essa culpa vem lá do passado, quando ele, como pai, falhou talvez da educação do filho. Aí a culpa vem hoje. Então, ele diz, isso pode ser uma possibilidade, né? Então, ele diz aqui, é provável, por isso que ele falou, que em tempos mais remotos, muito mais remotos, o antigo pai e atual avô tenha, por imprudência sua ou algum impulso passional, por mais de uma vez, contribuído para que o neto atual haja perdido sua vida. E não naquela vez que ele amou muito seu filho e quis salvar. Não, bem antes, que tenha sido até possível salvá-lo e não quisesse fazê-lo. Hipóteses, meras hipóteses, mas compreensíveis, dentro do que as leis costumam nos demonstrar repetidamente. Isto, contudo, nos levaria para outro terreno, especulativo, mais amplo ainda. Por que a atual criança deficiente se colocaria como vítima sucessiva de tais desacertos? Por que esse espírito se colocou nessa situação de suicida, de estar frente a essas situações? É certo que também tem seus compromissos pessoais, pois não há sofrimento inútil e inocente.
O remédio da lei só é dado ao que está doente da alma. Jesus é o médico das almas. É o nosso curso. Então, o que Jesus falou? Eu vim para os doentes, não para os sãos. Se ele é o doente da alma, ele precisa de um remédio. Dor e sofrimento. É um remédio. Remédio que nós colocamos aqui: corretivo, ajustador, educativo, né? E se vem remédio, é porque a doença que pode e deve ser curada. Então, se ele está tomando esse remédio, é porque essa doença pode ser curada. Você não vai dar um remédio para a pessoa que não adianta de nada, não é verdade? Se ele está tomando esse remédio, é porque isso pode curar a doença do espírito. Por isso tudo é tão rico em lições vivas, o trabalho mediúnico, desempenhado com seriedade e devotamento. A vida é um movimento encadeado de episódios na sequência inexorável de causa e efeito. Você provoca uma causa, tem o efeito. Novas causas, novos efeitos. Se você erra de novo, outro efeito. Se você continua a errar, novos efeitos. Ação e reação dentro do ciclo erro, culpa, sofrimento, até que errando menos, não é? Até que errando menos, haja menos culpa e doses menores de dor. É assim que vai funcionando. A gente vai se educando e hoje você errou 10x, né? Então você teve 10x de culpa, 10x de processo educativo. Amanhã você erra só 8x. Então é 8x de menos culpa, 8x de menos sofrimento. Depois você só erra 3x. E assim vai fazendo. Quanto menos erro, menos culpa, menos sofrimento. Até que você se eduque totalmente. Aí ele diz aqui: um dia sem erros, não haverá mais culpas a resgatar, e, portanto, estarão extintas as dores. Para sempre. É por isso que vivo a repetir: não é inteligente errar. E é por isso que dizes o Espírito repetidamente que a inteligência deve desenvolver-se harmonicamente com a moral. Entendeu? Então, não é inteligente errar. É bom a gente sublinhar isso. E é por isso que diz o Espírito repetidamente que a inteligência deve desenvolver-se com a moral. Porque se desenvolve a moral, se desenvolve a inteligência, desenvolve a moral, você erra menos. Antes de ser vivida, a paz deve ser pensada inteligentemente. Então, a gente deve usar o quê? Sempre de inteligência nas nossas atitudes. Assim é o trabalho de orientação. Raramente só sabe o médium do que se trata dos seus pormenores, nas suas consequências. Não que para ele aquilo tudo seja apenas um nome e um endereço. Ali está uma pessoa humana, angustiada e sofrida, às vezes desesperada mesmo. Ele está chamando a atenção aqui dos médiums, né? O trabalho de orientação é feito assim. Não precisa você saber detalhes profundos do que está acontecendo com o espírito, tá? Então, raramente sabe o médium do que se trata aquele problemática daquele espírito, nos seus pormenores, nas suas consequências. Não que para ele aquilo tudo seja apenas no papelzinho que se bota lá na mesa, né, um nome e um endereço. Não, ele tem que encarar aquele espírito que ele está dando atendimento como uma pessoa humana, angustiada e sofrida, às vezes desesperada mesmo. Eis aí o trabalho mediúnico na sua pureza total. O médium é apenas um canal de comunicação, através do qual um espírito, muitas vezes desconhecido, se dirige a um ser encarnado, igualmente desconhecido, que muitas vezes é o doutrinador, usando expressões e veiculando informações. Quer dizer,
passando as informações da sua vida para o doutrinador. De que o médium, muitas vezes, não tem a menor ideia do que realmente signifiquem para o destinatário. Então, o médium, às vezes, está passando as mensagens que o espírito está dizendo ali, e o médium não tem a mínima ideia do que aquele sofrimento, aquela situação significa para o espírito. Mas ele tem que passar aquela informação para o doutrinador, depois dar a orientação. Aí ele diz aqui, né? E, no entanto, verdadeiras transformações e retomadas são conseguidas sempre que a pessoa se convença de que não há soluções mágicas. Gente, não há solução mágica para nada que a gente viva. Se você tem um problema, a gente tem que saber disso. Não existe milagre nem solução mágica. Ninguém pode chegar para a gente e dizer assim, ó, já vou resolver seu problema num passe de mágica. Não vai. Tá? Não vai. A conquista da paz se fará pelo trabalho pessoal, a vigilância, o comportamento adequado perante as desobedecidas, mas não iludidas leis divinas. Então, a gente tem que fazer um trabalho, né, para corrigir tudo aquilo que a gente destrambelhou. E como é que a gente vai fazer isso? Com trabalho pessoal, com vigilância, com comportamento adequado, perante as leis que a gente desobedeceu. Mas são leis que não estão iludidas. Tão simples de entender e, ao mesmo tempo, tão difícil de praticar. Sim, sim, essa é a realidade. Se você agiu contra a lei, você vai ter que resolver o teu problema. Não adianta pedir para outro resolver o problema para você. Não pode. A gente tem que saber disso. A gente sabe disso. Mas a gente não quer encarar isso. Fui eu que errei. Quem tem que ir lá pedir desculpa sou eu. Não adianta eu mandar. Fulano, leva um bilhetinho para ela. Fulano, vai lá e diz para ela que eu sinto muito. Não. É você que tem que ir lá dizer que sente muito. E aceitar se o outro vai perdoar ou não. Se ele perdoar, maravilha. Se ele não perdoar, aí é problema dele. Se você pediu desculpa sinceramente, não é aquela desculpa assim, me perdoa, tá? Não perdoa, problema teu, azar o teu. Se o teu pedido de perdão não é sincero, não adianta, nem vá, nem vá, que aí vai entrar hipocrisia, vai piorar a situação. Mas se é sincero, peça desculpas. Joga a vergonha para o lado e peça desculpas sinceras. Se o outro não te desculpar, aí não é mais problema seu. É dele lá. Mas você pediu perdão. O teu problema está parcialmente resolvido. Parcialmente. Agora você tem que reparar. Você tem que reparar, né? Aí ele diz aqui, por isso lamentava a querida Ivone o desinteresse de tantos médios pelo trabalho da orientação, para o qual basta 1 hora ou 2 por semana. Então ela fala que, a Ivone Pereira falava que muitos médios não queriam trabalhar nesse serviço de atendimento fraterno, de doutrinação, de orientação aos espíritos. Porque para você fazer um trabalho desse, primeiro você tem que se reformar. Porque senão é cego guia do cego. Primeiro você tem que fazer essa renovação em você. Primeiro você tem que se corrigir. Primeiro você tem que se esforçar para se colocar numa posição de equilíbrio, para depois você poder ajudar, né? Uma só dor que se consiga minorar. Ele não diz tirar dor, não, gente. Uma só dor que você consiga aliviar. Lembra daquela passagem de Jesus, quando ele diz assim: bem-aventurados os aflitos, que eu vos aliviarei. Isso é importante. Jesus não disse assim: bem-aventurados os aflitos, que eu vou resolver teu problema, que eu vou tirar a tua dor. Ele não disse isso, não. Que eu vou carregar a tua culpa. Tem religiões que dizem assim: Deus vai lavar a nossa culpa. Jesus lavou os nossos pecados com o sangue dele.
Lavou não. Lavou não. O pecado era de quem? Era nosso. Quem tem que resolver sou eu. Então tem muita gente, não, Jesus lavou os nossos pecados com o sangue dele. Lavou não. Jesus disse, bem-aventurados os aflitos que eu vos aliviarei. E ele aqui, o Hermínio, diz isso. Uma só dor que você consiga minorar. Minorar quer dizer aliviar. Uma só lágrima que seja enxugada, que você ajude aquele companheiro a enxugar. Um único sorriso que volte a iluminar um rosto sofrido seria uma recompensa generosa para toda uma vida. Para a vida de quem? Do médium. Um médium que consiga aliviar a dor de uma pessoa que está sofrendo. Um médium que consiga fazer uma pessoa que está sofrendo sorrir. Um médium que consiga fazer uma pessoa ter uma compreensão melhor das coisas, se sentir mais forte, é uma recompensa generosa para toda a vida desse médium. Basta um. E tem gente que diz assim: eu não vou, não. Um só? Eu queria poder fazer isso com 100, com todos que vierem à mesa. Não, basta um. Entendeu? Basta um. Isso é muito importante. Cada vez que se elimina uma dor, ou se alivia uma dor, podemos dizer, uma lágrima, ou se acende um sorriso, o mundo fica um pouco melhor do que antes. Cada dor que você, como trabalhador, consiga aliviar do outro, do seu, não é a sua, do outro, o mundo fica melhor. E, consequentemente, alguém mais competente vem ajudar você a aliviar sua dor. Porque você ajuda a aliviar do outro, e os amigos espirituais dizem assim: a Ana está ali tentando aliviar a dor do outro. Ela esqueceu da dela, mas nós não esquecemos, não. Nós vamos lá agora ajudar a Ana a aliviar a dor dela. Ela está ajudando a aliviar a dor do outro e nós vamos ajudar a aliviar a dor dela. Entendeu? Isso é fantástico. Aí ele diz aqui, uma informação antes de encerrar esse capítulo. Às vezes, espíritos desencarnados, ligados a esses casos de orientação, são levados ao grupo mediúnico para tratamento ou diálogo. Foi assim no caso do qual transcrevemos a carta, onde uma senhora agradecida tem uma comovida palavra de gratidão e afeto pelos que tiveram a alegria de socorrê-la. Ele vai dizer aqui de um caso de uma senhora, espírito, que foi levada à reunião mediúnica deles para receber uma ajuda. E eles conversaram com esse espírito e aliviaram a dor dela. E depois ela veio para agradecer. Não sabemos que critérios são adotados pelos espíritos para isso, e nunca os questionamos. Basta saber que, se o trabalho foi trazido, é porque precisa ser feito com o mesmo coração aberto de sempre. Quer dizer, é bom sublinhar isso. Se o trabalho foi trazido, é porque precisa ser feito com o mesmo coração aberto de sempre. Se o espírito chegou à reunião mediúnica para o atendimento, é porque aquele atendimento tem que ser feito com muito amor, com muito carinho, com o mesmo coração aberto de sempre. Como se fosse você chegando lá e pedindo ajuda. Sempre pensa nessa lembrança. Jesus dizia: façais ao outro o que gostaria que te fizessem. E sabe-se lá se um dia nós já precisamos e recebemos, ou se viremos a precisar no futuro. De outras vezes, são levados espíritos que estão exercendo pressões dolorosas sobre pessoas. Aí ele está falando aqui de espíritos obsessores. O espírito que exerce pressão dolorosa sobre outro é o obsessor. Então, de outras vezes, são levados espíritos que estão exercendo pressões dolorosas sobre outras. A gente pode até botar aqui obsessores, né? Obsessores. Sobre pessoas que apenas solicitam fossem seus nomes incluídos no caderno de prece do grupo. É aquele detalhe, né? Você chega lá na casa espírita
E diz assim, eu vou botar o nome aqui dessa minha amiga, desse meu parente, desse meu filho que está sofrendo muito, sofrendo processo obsessivo. Então, às vezes, aquele espírito está obsediando aquela pessoa que você foi botar o nome, aquele espírito é trazido à mesa. Então, ele diz aqui: se podemos estender as mãos para ajudar alguém, é que perder tempo com perguntas ociosas e indiscretas. Se o espírito, né? Você tem um parente lá, está com dificuldade, está sofrendo processo obsessivo, você bota o nome do parente lá, na hora da reunião mediúnica, aquele nome do parente é lido e o espírito aparece. E você vai doutrinar aquele espírito que está obsediando aquela pessoa cujo nome está ali na mesa. Para que você vai querer saber os detalhes? Qual é seu nome, seu CPF, RG? O que você fazia quando estava encarnado? Para que você vai perguntar? É isso que ele está dizendo. Perguntas que não interessam. Perguntas ociosas, indiscretas. Não se trata de gente encarnada ou desencarnada que sofre. Pois é isso. Ele diz, não é uma pessoa que está sofrendo? Né? Ele faz pergunta. Não, ele diz, para que você vai ficar perguntando o que não interessa? Aquele que chegou ali para receber atendimento, não é uma pessoa? Não interessa se ele está encarnado ou desencarnado. É uma pessoa que está sofrendo. Então, vamos lá tentar aliviar a dor dele. Não tem que perguntar nada de que não tenha necessidade. Atende, socorre com amor, com carinho, e não queira saber de coisas que não te competem. Porque o tempo do atendimento é pequeno, às vezes é 10 minutos. Se você ficar ocupando esse tempo com perguntas que não interessam, você não vai poder dar o atendimento bom para ele. Então, deixa. Vem cá, qual o seu nome? Tu morava onde? O que você fazia? Entendeu? Ouve o companheiro. Primeira coisa, ouve. Joana de Anjos já diz: se falar é bom, saber ouvir é divino. Ouve a dor dele. E depois, pede ajuda da espiritualidade para que você possa dirigir a ele as palavras adequadas para aliviar, sem a pretensão de resolver o problema dele, para aliviar a sua dor. Se você conseguir isso, você tá maravilhosamente bem. Mesmo que não consiga, mas se a sua ação foi com todo o esforço que você queria, com todo amor, também é válido, porque nem tudo nós podemos resolver, né? Há dores que ainda tem que conseguir. Talvez pareça que você não conseguiu nada, mas a tua palavra vai ficar lá da mente dele. E para onde ele voltar, ele vai ficar um dia relembrando daquilo que você falou. E um dia aquela tua palavra vai ajudá-lo. Entendeu? Então a gente tem que fazer a nossa parte. E a nossa parte é o quê? É amparar, é socorrer com muito amor. Lembrando que poderia ser nós mesmos naquele momento, chegando ali para receber uma ajuda. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? É um capítulo, um ensinamento que Hermínio trouxe para a gente. Nesse É caso, muita reflexão, né, Rose? muita reflexão. Principalmente para a mesa mediúnica, muito Exatamente. aprendizado. Gostei muito da aula. Esse caso número 5, ele começou a ser estudado na aula passada, né, no dia 21, e concluiu hoje. Seria interessante, principalmente médium, né, dar uma lida ou escutar essas duas aulas aí. Eu estou até publicando, está um pouquinho atrasado, estou publicando as aulas, para a gente ver a orientação do Hermínio de Miranda. E ler esse caso número 5 no livro e assistir essas duas aulas, para a gente
pensar bem nesses casos. E aqui serve para tudo, Ô, né? Rose, e aproveitar a oportunidade, né? De ajudar mesmo né? Porque, como o caso aí do vô, né? Que deixou passar duas oportunidades para ajudar e agora o remorso está cobrando, né? Exatamente. Isso serve em todos os sentidos, né? Como Todos. visitar alguém, né? A pessoa fica adiando as visitas enquanto a pessoa ainda está aqui com a gente. Aí, quando decide, já é tarde demais, a pessoa já Exatamente. desencarnou, aí E, vem o remorso. e a gente lembrar também o seguinte: esse caso que ele trouxe aqui foi um caso de uma mesa mediúnica de um espírito, né? Que ele está trazendo orientação. Mas, às vezes, na vida da a gente encontra esses casos aqui dentro da família, né? Um amigo, como você falou, que está precisando de uma palavra de alívio. Aí você diz, eu não vou lá da casa de fulano, não. Fulano é tão chato. Eu vou lá, é a mesma choradeira, é a mesma reclamação. Tem isso? Ah, não, eu até queria ir lá falar isso, mas toda vez que eu vou lá, ele vem com aquela mesma choradeira, com aquela mesma reclamação. Ai, eu não tenho paciência. Esse espírito não está vindo da mesa mediúnica. Ele está aqui. Ele está encarnado. E você pode dar uma palavra, oferecer o teu ouvido, como diz Joana de Ângeles, saber ouvir é divino. Deixa ele reclamar. Não interessa você ficar dizendo, você está errado, você está... Não, deixa ele desabafar o coração dele. E você vai pontuando algumas palavras. E aí ele vai, é mesmo, né? Ah, você tem razão. Eu acho que eu estou insistindo muito. Entendeu? Você vai pontuando, você vai dando aquela ajuda. Não precisa esperar vir na mesa mediúnica. Ajuda o companheiro enquanto ele está a caminho. Entendeu? Enquanto É a vocês vida estão. real, né, Rose? É a É vida a real. Porque vida a mesa real. mediúnica é muito aprendizado para a Sim, gente colocar em prática no nosso dia a o dia. nosso dia a dia, às vezes dentro da nossa casa, dentro E das... a vida, a mesa mediúnica é a continuação da vida, né? Claro, continuação da Só vida. que está no. É a continuação da vida. É, exatamente. O sujeito que veio à mesa, a gente tem que lembrar, é gente como Que nem a a gente. gente. A Isso única diferença é que mesmo. nesse momento ele está sem a roupa. E nós estamos com a roupa. Mas amanhã a gente vai estar sem a roupa e ele com a roupa. Amanhã ele pode estar encarnado e a gente desencarnado. É a única E ele diferença. atendendo a gente, E né? Ele ele atendendo a atendendo a gente gente. na mesa Lembra? mediúnica. Lembra? Ele vai dizer, lembra? Eles são gente como a gente. E tem pessoas que têm dificuldade. Acha que espírito é outra coisa. Não. É gente como a gente. Não importa se está encarnado ou desencarnado. Somos todos gente. Somos todos seres humanos. Somos todos irmãos. Filhos de Deus. Com os mesmos direitos e deveres. Bem, gente, a gente vai encerrando aqui essa nossa aula. Semana que vem, a gente vai começar a estudar o capítulo 21, que é o último capítulo desta obra. É o capítulo 21. Os carismas e a caridade. E nesse último capítulo tem historinhas. Historinha 1, historinha 2, historinha 3, historinha 4, historinha 5 e vai até a historinha 7. Termina na historinha 7. Então, é um capítulo que vai estar cheio de historinhas. Essas historinhas são muito boas, porque a gente pode, né, ir aprendendo com essas historinhas, como foram o estudo desses casos aqui. Então, vamos encerrar o nosso estudo de hoje, agradecendo muito a Deus por tudo, lembrando que às 17h40 nós teremos a nossa irradiação para os nossos irmãos suicidas, né? Suicidas. Então, 17h40, quem for da reunião pode já ficar aí, né? E quando for 20 para as 6, a gente realiza a nossa irradiação para os nossos irmãos suicidas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. E hoje nós teremos a nossa palestra pública. Olha como o tema se encadeia. Sabe qual o assunto da nossa palestra pública? A piedade. Não está dentro do que nós estudamos hoje? Tá.
A Piedade, 6h30, nossa palestra pública. Quem vai fazer a nossa palestra é a nossa irmã Hortência Nascimento, lá do Centro Espírita Leon Denis. Ela vai falar sobre a piedade. Tem tudo a ver com o que a gente fez aqui, né? Falou aqui, piedade, prática da caridade, né? Amor em ação, doutrinação, auxílio, alívio da dor do companheiro. Está tudo dentro, né? Então, gente, daqui a pouco a gente, para os outros, quem não participa da radiação, a gente se vê 6h30. Para quem participa da radiação, 20 para as 6, a gente se reúne aqui, tá bom? Um beijo no coração de todos. Eu vou passar aqui para a Denise. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, Ok. gente. Fiquem com Deus.